Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Cá Entre Nós. Hoje vamos falar sobre uma planta que é símbolo de força, versatilidade e renovação, o bambu. Mas o tema vai muito além do que a gente vê nas construções ou no artesanato. Nosso convidado de hoje é o professor Paulo Roberto Moreno, do Instituto de Química da USP, que vem desenvolvendo estudos inovadores sobre a química dos bambus nativos brasileiros. Ele é coautor de um importante trabalho publicado pela Spring Nature, que revelou as propriedades antioxidantes e fotoprotetoras desses bambus, características que podem abrir caminho para aplicações nas áreas de saúde, cosméticos e sustentabilidade. Doutor Paulo, é um prazer recebê-lo aqui no Cá Entre Nós. Muito obrigado e seja muito bem-vindo. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos. Eu espero que estejam todos muito bem. E estou aqui para falar um pouquinho sobre essa planta que todo mundo conhece, mas que é um pouco esquecida, que são os bambus. Obrigado pelo convite, professor Marcos. Imagina, eu estava ansioso para tê-lo aqui no Cá Entre Nós, para que nós pudéssemos usufruir um pouco dos seus conhecimentos, que não são poucos, não só com os bambus, mas toda a área de pesquisa, né? Então, nós gostaríamos realmente de desejar uma boas-vindas ao nosso programa e já vamos começar aqui explorando os seus conhecimentos e pedir para que o senhor nos explique em detalhes o que é considerado como bambus nativos. Bom, bambus nativos são aqueles que crescem somente aqui no Brasil. A gente considera bambus nativos são aqueles que crescem no nosso território brasileiro específico. E o Brasil, a gente tem mais de 250 espécies desses bambus que só crescem aqui no Brasil. E algumas deles são até que se chamam endêmicos, que só são encontrados aqui no Brasil. Em torno de 160 dessas 250 espécies são espécies que só são encontradas aqui no Brasil. E, inclusive, tem algumas que são endêmicas aqui do sudeste do Brasil, que é no estado de São Paulo, Minas, que são os gêneros Merostachys, Schuskia, Guadua e Aulonêmia, que são espécies, que são gêneros de bambus que a gente encontra só aqui no estado de São Paulo e no sudeste do Brasil, em nenhum outro lugar. Interessante. E isso é um total de 250 espécies, o senhor comentou no começo? Mais de 250 espécies. Mais de 250? Nossa, tem bambu para dedéu aí para Tem fazer. muito bambu. Tem muito bambu para ser utilizado. E o bambu, assim, também é uma planta que é de bastante interesse comercial mundialmente, porque existe um mercado mundial de bambu que que gira em torno de 60 a 70 bilhões de dólares por ano na economia do bambu, que assim são coisas que são utilizadas como construção civil, pela propriedade do bambu, para a produção de têxteis, na alimentação, e produtos ecológicos também. Legal.
Professor, obviamente que para fazer essa entrevista com o senhor, eu tive que, obviamente, estudar um pouquinho, mas mesmo assim não dá para a gente saber tudo, né? As perguntas, eu tive que escrever aqui algumas perguntas para lhe fazer. E vou lhe fazer a seguinte pergunta: quais compostos químicos foram identificados nos bambus nativos brasileiros e por que eles são considerados importantes para a ciência e para possíveis aplicações industriais? Essa é uma pergunta. E o estudo menciona também que os polifenóis e os flavonoides, que parecem desempenhar um papel fundamental, o que são essas substâncias e por que elas estão tão associadas à ação antioxidante das plantas? Bom, assim, a composição química dos bambus de flavonoides e compostos fenólicos em geral é uma coisa generalizada dentro do próprio grupo dos bambus, que se tem notícia dos que já foram estudados, que são as espécies asiáticas, que são as mais usadas atualmente, estudadas atualmente. Então, as espécies nativas aqui do continente americano, tem muito pouco estudos feitos com elas. Então, por que eles são interessantes, esses compostos? Porque, como eu falei para o senhor assim, no começo, os bambus brasileiros não têm uma utilização, são mais empregados os bambus asiáticos. E na medicina tradicional chinesa, há muitos relatos do uso desses bambus como compostos na medicina tradicional chinesa. Então, eles são usados para diversos tipos de aplicações, como conservantes de alimento, que no sudoeste asiático as pessoas costumam embalar a comida para preservar ela com folhas de bambu. Folhas de bambu. Com folha de bambu, embalam em folhas de bambu. Também na medicina tradicional chinesa tem várias citações de uso do bambu, como substâncias que vão tirar a mancha da pele, anti-envelhecimento, para problemas cardíacos, para emagrecimento, para vários tipos de coisa, para várias aplicações na medicina tradicional, e essas aplicações elas são associadas também com atividade antioxidante e com a presença de compostos fenólicos. Que esses compostos fenólicos eles têm grupos que se chama grupos funcionais, que definem em química, que são grupos fenólicos, quer dizer, que é um grupo hidroxila ligado no anel aromático, e eles podem se oxidar muito facilmente. Então, eles se oxidam mais facilmente. Quando a gente tem um desequilíbrio no nosso sistema, o equilíbrio no sistema antioxidante do ser humano, então, se você está muito exposto aos antioxidantes, você pode ficar com a pele mais envelhecida, pode promover câncer. Então, como tem esses fenólicos que eles se oxidam mais rapidamente, então eles vão proteger as células de sofrer essa oxidação. Interessante. Realmente é uma correlação realmente entre a planta e a pesquisa, né? Isso é utilizado de uma maneira, como o senhor mesmo disse, na medicina tradicional, asiática, e que realmente tem dado resultado. Sim. Nesse artigo, o senhor e sua equipe destacam também o potencial antioxidante e o fotoprotetor dos bambus. Você poderia explicar de forma simples, porque senão não vou entender a parte técnica, né? O que significa claro. Esses termos, né? E como esses efeitos podem beneficiar a saúde humana, professor? Bom, vamos falar assim sobre o efeito fotoprotetor. Bom, o que a luz causa na gente, o sol causa na gente? Quando a gente se expõe à luz solar, a gente vem a radiação luminosa junto com ultravioleta e infravermelho, isso penetra na pele e isso provoca a formação de radicais livres, que são substâncias oxidantes. Um dos efeitos dessa exposição, dessa exposição solar que libera esses antioxidantes, o corpo começa a reagir para se proteger, que é a formação de melanina. Vermelhidão, né? Então, a luz ultravioleta ela provoca um monte de radicais livres, que são substâncias oxidantes, e o corpo tenta promover a melanina, que ela é um fotoprotetor, que se você tem a maior quantidade de melanina na pele, ela vai absorver a luz
antes de entrar na sua pele, não provoca danos nas células. O bambu, por ter essa propriedade antioxidante, então ele pode promover essa como é que chama? Neutralização desses radicais livres para proteger as células da pele de ter contato com esses radicais, que isso pode promover, o que a gente sabe hoje em dia, que todo mundo usa loções fotoprotetores para evitar a formação de câncer de pele. Então a gente conseguiu, no nosso trabalho com as espécies nativas de bambu, a gente achou uma que tinha um potencial muito bom como adjuvante de loções fotoprotetoras, que ele aumentava o fator de protetor solar e aumentava a estabilidade desses fotoprotetores. Quer dizer, ele protegia também a substância que estava dentro da loção, dessa solução fotoprotetora, a durar mais tempo. Quer dizer, ela duraria mais tempo na exposição solar. Que, como o senhor sabe, a gente, quando vai na praia se expor, a gente coloca uma loção fotoprotetora e tem que ficar repassando de tempos em tempos, que ela começa a perder o efeito, porque esses fotoprotetores eles se degradam com a exposição da luz também. É por isso que lá no começo da nossa apresentação eu comentei, e está aí dizendo, confirmando, melhor dizendo, né, que realmente para a indústria de cosméticos esse estudo é importante, né? Sim, é muito importante. E também, assim, como eu falei para o senhor, assim, que a parte de exposição do sol, você começa a produzir radicais livres e produção de melanina. Então, a produção de melanina é um fator, uma reação a síntese de melanina na nossa pele, é uma reação a estresse oxidativo. Então, se algumas células estão desreguladas, a gente pode, esse fator antioxidante pode ser utilizado também no uso na inibição da síntese da melanina. Quer dizer, você pode utilizar o bambu para fazer loções e cremes que possam ser antipigmentantes, assim, para tirar manchas da pele, esse tipo de coisa. Legal. Professor, em que medida as condições ambientais, como o tipo de solo, a altitude e a incidência de luz, elas influenciam a produção desses compostos bioativos nos bambus? Bom, a gente acabou de publicar um artigo com uma planta, uma espécie de guádua do Brasil, que a gente coletou ela em Tatuí, aqui no estado de São Paulo, e em Bauru, que aí ela estava sendo cultivada numa região. Então, nessa região de Tatuí, o solo é mais tipo Mata Atlântica, ainda um solo mais argiloso, e em Bauru ela tinha um solo mais arenoso, mais tipo de cerrado de bambu. Quer dizer, são condições de solo e clima bem distintas, né, entre Tatuí e Bauru, e a gente viu que as plantas de Bauru, elas estavam mais estressadas e elas estavam produzindo uma maior quantidade desses produtos interessantes para a atividade biológica. Quer dizer, a atividade antioxidante e a atividade antitirosinase, que é a enzima que faz a síntese da melanina, estavam aumentadas nesses bambus. Então, quer dizer, então, as condições de solo e clima, a gente fez uma comparação entre a composição do solo de Bauru e de Tatuí, e viu que tinha uma bastante diferença na composição do solo, e a condição de Bauru, que é um solo mais arenoso, um clima mais seco, com uma maior incidência solar, promovia a síntese desses compostos fenólicos e aumentando a atividade. Interessante, né? Então tem influência realmente, né? O solo, tudo. Tem. Isso é muito conhecido em plantas em geral. Quer dizer, se você muda a condição de cultivo de uma planta, você pode modificar a produção do composto de interesse, em plantas medicinais em geral, ou até mesmo em plantas aromáticas. Você pode mudar a composição. Mas só que isso tem que ser estudado, porque às vezes se você mudar, você pode aumentar ou às vezes pode diminuir. Então tem que ser estudado e fazer esse estudo de espécie para espécie, que essa espécie que a gente estudou tinha esse efeito que no solo de cerrado com maior incidência solar, ela aumentava a produção. Mas acho que tem que ser feito estudos de espécie para confirmar. E não dá para pegar
tirar a planta de um lugar, colocar em outro, sem que haja um estudo para ver realmente qual vai ser o rendimento dela, o que ela consegue produzir, varia realmente de lugar para lugar, com temperatura, com solo, com condições climáticas, né? Tudo influencia. Mas interessante. Professor, o bambu é conhecido por sua sustentabilidade e rápido crescimento. Mas agora, com esses resultados, ele também se revela uma fonte natural de ingredientes para cosméticos e produtos fotoprotetores, como nós acabamos de relatar. O senhor acredita que o Brasil pode desenvolver uma indústria baseada nesses compostos? Olha, eu creio que sim, se tiver investimento em pesquisa e desenvolvimento, com certeza, porque quando a gente sai do Brasil, eu fui há uns anos atrás para o Sudoeste Asiático, a gente vê um monte de produtos cosméticos já sendo produzidos com extratos de bambu. Na China mesmo, a gente tem vários fitoterápicos e outros produtos derivados do bambu, inclusive a própria adição desses bambus, não do bambu em si, mas de extratos de bambu, que são permitidos que eles extraem esses flavonoides do bambu, e eles são permitidos pela legislação chinesa de serem utilizados como antioxidantes em alimentos, na parte de alimentos. Então, há um grande interesse. O problema é que no Brasil, quase toda a parte econômica de bambus, porque já está estabelecido no Sudoeste Asiático, é feita com esses bambus asiáticos. Então, toda a produção essa de têxteis que a gente tem hoje em dia, de viscose de bambu, esses tecidos protetores que a maioria dos colchões hoje em dia, eles anunciam que estão com fibra de bambu para ser protetor, antiácaro, essa coisa tudo, são tudo feitos com espécies asiáticas de bambu. Então, falta um estudo de aplicação desses bambus até para a produção dessas fibras têxteis na parte de construção civil, artesanato, que inclusive parte de artesanato tem várias comunidades aqui no próprio estado de São Paulo que desenvolvem artesanato com bambu, mas utilizando espécies asiáticas, não as nativas. Então, nós ainda não temos uma desenvolvida para que possa chamar de minha, de nossa. Não, porque faltam todos esses estudos, tanto na parte de desenvolvimento de produto, tanto quanto na parte agronômica de domesticação e propagação desses bambus. Então, mas tudo isso a gente está falando em termos de investimento, é isso? Isso. Porque eu tenho uma pergunta aqui que acho que pode revelar isso de uma maneira melhor, assim, eu entendo, né? Eu lhe perguntar quais espécies nativas brasileiras se mostraram ou se mostram mais promissoras em termos de atividade antioxidante e fotoprotetoras. Existe? Olha, tem assim, porque na realidade, assim, no Brasil, existem muito poucas pessoas estudando essa parte de composição química e atividade biológica das espécies brasileiras. Na realidade, a gente tem um pequeno grupo de 4 ou 5 pessoas, que é o nosso grupo, que está estudando isso. Então, a gente não conseguiu estudar assim, tantas espécies até agora. Desses tipos de 250 espécies, nós temos estudos assim, um pouco mais detalhados com uma espécie de guádua e 5 outras espécies nativas, da quais uma delas se mostrou a mais interessante, que era um Merostaques aqui nativo do estado de São Paulo. Não que as outras não fossem interessantes, mas dentre essas que a gente pegou, então até o momento tem umas 7 espécies de bambu que foram estudadas, das 250. E uma delas são promissoras para esse tipo de fotoprotetora ou de... Tem como eu falei assim, até o momento assim, que foram essas 2 espécies que a gente estudou, que é a guádua angustifolia, a guádua angustifolia variedade bicola, que foi esse estudo que a gente fez comparando entre Tatuí e Bauru, a parte, e tem o Merostaques pluriflora, que é uma espécie nativa aqui do estado de São Paulo. Então, já tem 2, pelo menos, já
já existe um começo, né, professor? Das 250... Temos que aumentar esse grupo de pesquisa aí, falar para o pessoal, alertá-los que existe potencial para poder mais pessoas estudar esses bambus aí, para ver se a gente consegue depender cada vez menos do pessoal de fora, né? Exatamente, é um passinho pequeno, que como você vê, assim, de todas, a gente estudou, até o momento foram 7 espécies que a gente estudou mais detalhadamente, e dessas 2, então, parece que tem algum potencial promissor, mas precisa fazer mais estudos para ver o que você pode fazer para implementar esses resultados, para ficar uma coisa mais interessante ainda, e para ter um produto. Hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel. Pergunta de curioso agora. Como que é feito para comprovar as atividades e a segurança desses compostos estudados, professor? Boa pergunta. Essa aí, em primeiro, assim, dentro de laboratório, para a gente desenvolver um produto, para ver se ele tem uma atividade biológica que seja interessante, a gente começa com ensaios in vitro, quer dizer, a gente usa ensaios químicos, enzimáticos, que a gente faz os ensaios para ver se tem essa atividade. Por exemplo, a atividade antioxidante, a gente faz um ensaio in vitro com um radical livre, que ele é mais estável, e a gente vê se a gente consegue estabilizar, se ele mantém esse radical mais vivo ou mata ele mais rápido com a presença dos bambus, dos extratos de bambus ou outras. Para a parte de fotoproteção, existe também ensaios in vitro que a gente consegue ver se determinar o aumento ou a diminuição do fator de proteção solar, que se faz tipo formulações, uma formulação com o extrato que a gente quer testar, e incide a luz ultravioleta no extrato, e consegue determinar um fator de proteção solar, o FPS, aquele que a gente vê nos rótulos das loções, in vitro. Mas, assim, o FPS... Mas depois, para chegar no desenvolvimento de fato, a gente tem que passar por ensaios in vivo mesmo para provar. Para o negócio, para a parte de harmonização da pele, essa parte de manchas, a gente faz o ensaio da inibição da enzima tirosinase, que é a enzima inicial na biossíntese da melanina. Se a gente consegue inibir essa enzima, vai ter menos produção de melanina, e aí essas manchas na pele vão desaparecendo com o passar do tempo. Professor, e como que esses testes que o senhor está dizendo, qual é o tempo que isso demora? Tem muita variabilidade, depende de cada caso. Em média, um produto descoberto, uma propriedade descoberta, para que ela seja colocada em produção, por exemplo, vamos supor que nós tivéssemos uma indústria interessada aqui. Quanto tempo demoram esses testes até que se comprove exatamente a eficiência? Bom, vai depender muito do tipo de produto, né? Então, porque existe uma legislação que por exemplo, se a gente vai desenvolver algum produto alimentício, tem uma legislação e o número de ensaios requeridos para essa comprovação é diferente de um produto de
para farmacêutico. Tá. Então, normalmente, assim, o desenvolvimento de um fármaco a partir de uma fonte natural ou mesmo sintética demora de 10 a 20 anos, no mínimo. Nossa Senhora! É bastante tempo. Para produtos cosméticos, como a legislação é um pouco mais branda, você precisa de menos batelada de testes, de ensaios, esses que o senhor tinha comentado de eficácia e segurança. E aí, então, pode ser menos tempo, mas também pode demorar assim, entre 5 e 10 anos, porque se precisa fazer... Porque depois que se passa dessa parte de desenvolvimento das formulações e dos testes in vitro, se passa para testes in vivo, para ver se tem eficácia. E aí vem todo aquele pedaço que o senhor tinha comentado de segurança, que então vão começar esses testes em vivo, e aí vão ver possibilidade de alergia, essas coisas reações, tudo, né? De reações alérgicas, que normalmente acaba não se vendo nos ensaios in vitro. In vitro. Legal. É interessante, então, quer dizer, pesquisa ela é sempre boa, mas a gente tem que entender que a pesquisa ela é duradoura, né? Ela tem um certo tempo dela, que não é pequeno, justamente por conta da segurança e da eficácia comprovada. Não é simplesmente eu descobri isso, vai e coloca no mercado. Legal. Professor? Só para complementar, tudo isso veio depois, quando se desenvolveu, porque quando a gente estava antigamente, na década de 50, 40, era tudo muito mais simples, que não sabia essas coisas. Hoje em dia, tem todas umas normas de segurança para esse desenvolvimento. Era mais rápido, mas causava vários problemas. Então, como é o clássico caso da talidomida, quando foi lançado. Que quando fizeram os ensaios em animais, só acabaram vendo o efeito da talidomida quando foi feito em humanos, quando começou a distribuir a própria medicamento. Entendi. Então, realmente tem que ter um delta-tempo aí, tudo cuidado é pouco, né? Ô, professor, além das áreas farmacêuticas e cosméticas, o conhecimento químico dos bambus pode ter aplicações em outros campos, como a cultura in vitro, recuperação ambiental ou até mesmo em bioenergia? Bom, em algumas partes, sim. Se você for utilizar para a parte de produção, o estudo químico dele depende do que você vai utilizar. Por exemplo, para bioenergia, acaba não sendo tão interessante a composição química, pois a gente vai produzir o quê? O bambu vai crescer, você vai cortar ele e vai utilizar como carvão, como biocombustível, coisa assim. Então, a composição química não vai influenciar tanto. Agora, se você quiser desenvolver bambus para a produção de fibras, por exemplo, para a indústria têxtil, você vai ter que fazer um melhoramento, talvez para diminuir a quantidade de lignina, para facilitar a produção dessa celulose para a indústria têxtil. Mas assim, a parte química seria mais para usos nas indústrias cosmética, farmacêutica, e também para a parte de indústria alimentícia, porque um dos usos do bambu também no sudoeste asiático, eles usam os brotos de bambu como alimento, né? Alimento, Só que no caso do bambu asiático, esse que eles usam, ele produz também um composto que se chama composto cianogênico, que produz o cianeto, quando ingerido, e é tóxico, que é o mesmo que está na mandioca brava. Então, por isso, o preparo do bambu tem que passar por fermentação, essa coisa, antes de você ingerir o broto do bambu, que ele pode ser tóxico. Então, se você conseguir saber se ele produz ou não esses cianetos, já a composição química ajuda também até no uso para alimentício. Professor, e a gente sempre vê, quer dizer, às vezes assim, em filmes antigos, a gente vê a utilização do bambu muito em construção civil também, né? Sim, tem espécies. Eu vou até mostrar para todo mundo, que as pessoas não podem conhecer um pouquinho aqui. Legal. Eu trouxe um exhibit, como falam em inglês. Essa aqui é uma espécie de guado, quer dizer, é um bambu gigante que a gente tem. Deixa eu colocar, o senhor coloca aí, eu vou colocar o senhor sozinho na tela com esse bambu para a gente ver, peraí. Então, como vocês podem ver, assim, a espessura desse bambu é bem espesso. Bem espesso, e ele chega a 25, 30 metros de altura.
E o Uau. bambu é uma planta super resistente, então ela é muito boa para construção civil. No Brasil, não se usa tanto o bambu como construção civil, por tem algumas associações que se tem de bambu com a pobreza, habitações de baixa qualidade, mas acho que na Colômbia existe um arquiteto que ele costuma utilizar o bambu como sua principal fonte de inspiração. Então, ele faz com esses bambus gigantes, tem um dos maiores vãos livres que tem no mundo, com bambu, foi feito por esse arquiteto na Colômbia. Então, ele é muito bom para ser utilizado na construção civil também, porque ele é muito resistente, ele demora para degradar, ele é resistente a pragas, esse tipo de coisa, então ele é muito bom para... E uma madeira super dura. Eu lembro que antigamente, quer dizer, eu vou falar aqui antigamente, eu vou revelar a minha idade, mas assim, a gente ia nos sítios no interior e muitas das casas eram feitas de taipa, que é o bambu e o barro junto, né? Isso, exatamente. E era super resistente, né? Ele tinha um bom isolante térmico, um conforto térmico muito bom também, por causa do barro. Então, tá vendo? Eu não sou tão novinho assim, então eu lembro das casas de taipa, tal, dos sítios do meu tio que eu ia, era assim. E nos sítios também era muito comum ter o pessoal fazer as cercas, delimitar cercas com bambu. O bambu, é verdade. Não, tá bom, mas não tem nada a ver com esse bambu estudado, cheio de propriedades químicas aí que o senhor está vendo, mas é inevitável, né, a gente comentar sobre isso. Então, só uma curiosidade também, falando dessa parte do uso do bambu para... Então, as comunidades indígenas do Brasil, as comunidades originárias do Brasil, elas utilizavam o bambu para vários tipos de coisas. Tanto é que a gente chama bambu, é o nome internacional asiático. No Brasil, os povos originários chamavam o bambu de taquara. Taquara, é verdade, é taquara. Que é uma palavra indígena. Taquara, é o que o pessoal fala, enquanto há bambu, há flecha, né? Enquanto exatamente. tem bambu, tem flecha, não é isso? Que era utilizado. Então, quer dizer, os povos originários, eles sabiam utilizar o bambu, mas acabamos nos perdendo aqui essa cultura toda. Legal. Professor, cá entre nós, olhando para o futuro, como que o senhor enxerga o papel dos bambus nativos brasileiros no desenvolvimento científico, econômico e ambiental do nosso país? Bom, eu vejo como um grande potencial que está inexplorado, pelo que eu falei, como pode ser visto, que é comprovado, até o momento a gente tem 7, 8 espécies que foram estudadas de bambu nativo no mundo, no Brasil, nativos. No total, são basicamente 3 pesquisadores que estudam essa coisa do bambu. Só isso? Só isso que tem. Eu aqui no Instituto de Química, uma outra professora aqui no Instituto de Biociências daqui da Universidade de São Paulo, e uma pesquisadora da ecologia do Instituto de Pesquisas Ambientais, o antigo Instituto de Botânica de São Paulo. Botânica, nossa. Realmente, são poucos que estão estudando, né? E pelo que o senhor comentou, tem um potencial grande, promissor, né? Acho que pode alertar aí, aguçar a curiosidade das pessoas para poder bater um papo aí com o senhor, para explicar melhor isso, como é que funciona. Quem sabe nós vamos conseguir conquistar outros adeptos aí ao estudo dos bambus nativos brasileiros com a sua matéria aqui no Cá Entre Nós. E, bom, eu também acho que assim, em termos de potencial, acho que tem muito, porque, como eu falei no começo, assim, para relembrar, né, o mercado mundial de bambu já entrou de 60 a 70 bilhões de dólares por ano, quer dizer, com os nossos cientistas estudando, for fazer uso das nossas espécies nativas, a gente pode pegar um pedaço nesse mercado também, porque a gente tem espécies bem interessantes. E em termos ambientais, que o senhor tinha comentado antes, que eu esqueci de falar, é que o bambu, até o próprio cultivo de bambu,
é um grande um acessório no controle ambiental, porque devido ao crescimento super rápido do bambu, que se comenta que você pode até ver o crescimento do bambu numa tarde, assim, que ele cresce muito rapidamente. É mesmo? E isso significa o quê? Que ele é uma grande fonte de retenção de carbono, de CO2. Então, ele retira o CO2 do meio ambiente. Então, ele pode ser um grande aliado também na retirada de CO2 da atmosfera, que vai ficar tudo acumulado na madeira do bambu. Interessante, realmente. Qual é o tempo que ele dura desde o seu plantio até a sua utilização? Bom, depende da espécie, né? Algumas vão ser alguns meses, pode ser. Em meses, é verdade. Porque já consegue ficar bem grande. Esses gigantes acho que demoram mais, mas os bambus, esses mais, os menorzinhos que a gente, tipo o Merostax é um bambu mais fino, ele não chega com ter esses colmos tão grandes. Esses aguado, aquela que eu mostrei, ele pode chegar a 25 a 30 metros de altura. As varas de bambu podem chegar a 25 a 30 metros. Esses Merostax, eles chegam até 5 metros. Então, em alguns meses, assim, em menos de um ano, em termos de um ano, você já consegue utilizar o bambu. Então, tá bom. Professor, olha, foi uma conversa incrível, viu? Muito obrigado aí por compartilhar conosco aqui esse trabalho tão inspirador que mostra aí o potencial imenso dos nossos bambus não apenas como matéria-prima renovável, mas como uma verdadeira fonte de inovação para a ciência e para a sustentabilidade, pelo que a gente pôde perceber aí em nosso bate-papo. A gente espera que pesquisas como a sua continuem abrindo caminho para um Brasil que valoriza sua biodiversidade e investe em conhecimento, que é mais importante. Mais uma vez, nosso muito obrigado pela sua presença e pela contribuição aqui no Cá Entre Nós. Neste momento, eu vou colocar aqui no nosso rodapé o seu contato aí do IQ, da USP, para quem quiser conversar contigo, mande um e-mail, que eu tenho certeza que vai responder com carinho como você tem feito. E eu vou explorar um pouquinho mais aí do senhor. Gostaria que o senhor deixasse aí uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, de usar o tempo de vocês para ouvir essa conversa sobre bambus, que não é um tema tão usual, assim, toda uma coisa que a gente acaba relegando à parte. Queria deixar a mensagem para vocês que, se vocês tiverem interesse, alguma coisa, curiosidade, vocês podem escrever, que eu vou procurar responder, e também as dúvidas de vocês, tentar responder as que não consegui responder agora durante a apresentação, eu tento depois deixar para vocês, mandar para vocês as respostas. Se quiserem, pode perguntar também pelo e-mail após a apresentação. Legal, professor. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo seu tempo. Eu que agradeço pelo seu tempo, né? O senhor é tão ocupado, ainda arrumou um cantinho para um horário aí para poder nos abrilhantar aí com seus conhecimentos, que são maravilhosos. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Cá Entre Nós. Também quero aproveitar e agradecer a todos que ficaram conosco até agora, todos que, inclusive, nos seguem nas redes sociais, e que também constantemente estão nos enviando os seus e-mails, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Lembrando que, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative aí o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o nosso programa, pela entrevista aí do professor Paulo, e divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também no seu grupo de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem com uma nova entrevista aqui no Cá Entre Nós. Solta a vinheta. Cá Entre Nós, com Nelson Marques.